pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Miguelizando. Podcast Miguelizando, sempre te atualizando. Entretenimento, informação, culturas e notícias, sempre com nossos convidados para te deixar 100% atualizado. E antes de começar, quero falar da nossa patrocinadora, que é a loja Tante Amore, que sempre está comigo e fica no Shopping Pantanal. O episódio de hoje traz pessoas muito especiais. Ela, que é cirurgia dentista formada pela Faculdade de Odontologia da Unic, especialista em odontopediatria e ortodontia pela EAP, e atualmente é pós-graduanda em endodontia pela Unic e também é minha dentista. Seja muito bem-vindo, doutora Isabela Americano. Oi, Miguel, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, por ter aceitado o seu convite, muito especial em estar no seu podcast. E uma honra estar aqui com você. De nada. Doutora Isabela Americano, para começar, conte um pouco sobre você e como foi sua formação e quanto tempo a senhora está atuando nessa área. Tá. Eu comecei a minha formação muito novinha, né? Eu comecei uma faculdade com 16 anos, então eu fui bem novinha para a faculdade. A minha faculdade tem uma duração de 4 anos, né? Então eu também terminei bem novinha e logo iniciei na odontopediatria. Na faculdade eu já observei uma paixão pelas crianças, em atender crianças. Então foi aí que eu desenvolvi essa paixão. Mas a minha paixão, eu falo que vem bem mais da infância, de quando eu era pequena. Então eu sempre falei que eu ia ser dentista, eu sempre falei que gostava de atender, de mexer na boca das pessoas, eu achava isso muito legal. Então vem dessa já vontade de ser dentista. E terminei a odontopediatria e eu vi que eu tinha uma necessidade no atendimento nas crianças também do aparelho. E aí eu comecei na parte ortodôntica, que é mexer com o aparelho de crianças. Como surgiu o seu interesse pela odontopediatria em ortodontia? Então, esse meu interesse foi porque eu vi que os meus pacientes estavam precisando, né, de usar aparelho. As crianças estão cada vez mais com os dentes um pouquinho tortinhos. Então, eu achei que precisava da ortodontia para casar com a odontopediatria. Então, eu fiz odontopediatria primeiro. Aí, depois de alguns anos dentro da profissão como odontopediatra, eu vi a necessidade do uso do aparelho. E aí eu falei, não, vou agora embarcar nessa odontopediatria, na ortodontia, perdão. E aí eu desenvolvi e falei, não, é isso também que eu quero pra mim, fazer uso do aparelho nas crianças. Essa pergunta aqui, ó, vai ser até que bem... Você vai com certeza, você vai se interessar por ela. Qual foi o maior desafio que você encontrou no início da carreira? Nossa, que pergunta. Sim, são muitos desafios. Eu falo que é a insegurança, né? Atendimento de criança é bem diferente do atendimento de adulto. Na faculdade, a gente tem mais atendimento em adulto do que criança, né? O atendimento pediátrico, durante a faculdade, ele é menor, mas foi o suficiente para me apaixonar. Então, eu acho assim que é a dificuldade quando você termina uma faculdade, porque quando você está na faculdade você tem amparo dos professores, seus professores estão lá, então tudo que você precisa eles estão. Então quando você sai da faculdade você se vê sozinho. Então eu acho que a dificuldade foi no medo e na insegurança. Mas aí com muito estudo, com muito amor a gente consegue desenvolver e aprender e deslanchar. Existe alguma história marcante com um paciente que te fez ter certeza da sua escolha? Então, eu tive vários pacientes muito marcantes na minha vida, né? Todos eles são muito especiais, mas eu acredito, assim, que o paciente que mais me marca é aquele paciente que eu atendi já desde pequenininho. Sim, que eu já tô vendo crescer, hoje já são adolescentes, né? Então, a história que eu mais tenho, assim, do ver o paciente desenvolver, né? Então, cada vez ele vem com uma novidade diferente. Então, assim, pra mim, todos os pacientes são bem especiais pra mim. Cada um da sua forma, do seu jeito. Mas eu me sinto super feliz com os pacientes quando eles vêm contar histórias. Então,
Muito feliz. Paciente que às vezes chega com muito medo, com muita dor. E aí a gente consegue tirar o medo, a dor desse paciente. Aí fica tranquilo. Já teve algum mini paciente que quis ser dentista por causa de você? Ixi, tem vários. Tem vários pacientes que a gente vê que já vai criando uma afinidade, principalmente aqueles pacientes que vão desde pequenininho nas consultas. Então, quando eles vão bem pequenininho na consulta, vai criando um vínculo tanto com a gente quanto os materiais. Então, a gente sempre acaba escutando um ou outro paciente falando que quer sim ser dentista e por ver o atendimento, achar legal, gostar de estar no ambiente do consultório. Eu fui uma mini paciente. Eu fui uma mini paciente, né? Eu tenho meu ortodontista, que foi quem cuidava de mim também. Na minha época, eu não tive odontopediatra, mas eu tive um ortodontista que gostava de atender criança. E, então, com 5 anos, eu já iniciei parte ortodôntica, bem novinha, são 5 anos. Então, eu fiquei nesse mundo de odontologia há muitos anos, há muito tempo eu estou nesse mundo. Então, como eu fui uma mini paciente, vivi nesse mundo bastante tempo, né? Usei aparelho e tudo mais. Eu gostei e criei afinidade. Então, eu fui uma mini paciente que quis ser dentista. Aqui, ó. Qual é a idade ideal para a primeira consulta? Olha, Presta atenção, gente. Porque com essa pergunta aqui, vocês podem ir lá no consultório dela, hein? É verdade, vamos lá. Vai lá, né? O que a gente preconiza? A gente preconiza que seria legal e o ideal a primeira consulta, a mãe gestante. A mãe gestante. Porque a gestante, ela precisa também de um cuidado. Então, a primeira consulta a gente pede, e, se possível, e quando está gestante ainda, para a gente fazer a limpeza e o acompanhamento da mãe. Tá? Então, o odontopediatra não é só criança, a gente também faz essa parte com gestantes. Então, a gestante vem, a gente passa as primeiras orientações também, a limpeza, o acompanhamento bem próximo da gente. Quando a criança nasce, a gente pede também para que retorne. Ah, não foi possível, eu não consegui gestante, eu não sabia dessa informação, né? Tá, meu filho já nasceu, já está com alguns meses, quando é ideal? Então, assim, se já não conseguiu ir gestante, dá pra no primeiro dentinho. Quando que nasce? Em torno mais ou menos de uns 6 meses. Então, o primeiro dentinho nasce em torno dos 6 meses. Então, se não conseguiu fazer esse acompanhamento antes, que vá, né, quando nasce o primeiro dentinho do seu filho. Tem crianças hoje em dia que o dente tá nascendo precoce, tá nascendo antes do tempo. Então, a partir do primeiro dentinho, a gente não estipula uma data específica. Então, ao nascer do primeiro dente. Nem eu sabia, hein? Pois é, informação, tá vendo? Tô aprendendo coisas aqui, hein, gente? Pois é muito, muito... A informação, às vezes, não é tão informada, né? A gente eu que vejo depois as mães que levam as crianças, elas falam, nossa, eu não sabia que antes era legal a gente ter procurado já uma odontopediatra. Porque, assim, o vínculo com a criança, ele deve ser criado com os pais também. Então, além do vínculo de eu ter com a criança, é legal ter com os pais. Porque é tão importante começar os cuidados odontológicos ainda na infância. O que acontece? Os dentes das crianças são de leite, né? Que a gente chama de dente descido, que é o dentinho que vai trocar para o permanente. Então, é importante fazer esse acompanhamento na primeira infância para que quando o dente de leite for trocar pelo permanente, seja uma troca tranquila, sem cáries, né? Porque hoje a gente já observa a maior doença bucal infantil é a cárie. Então, a gente preconiza, né, essa criança ir ao dentista para que faça esse cuidado desde a primeira infância. Porque a gente sempre fala assim, para se tornar um adulto sem cárie, para não ter cárie. Aqui, ó, essa pergunta vai ser polêmica, hein, também. É verdade que dente de leite não precisa cuidar tanto porque vai cair? Olha que polêmica. O dente de leite tem que cuidar, mesmo que vai cair, tá?
Porque o dente de leite, ele serve de guia para o permanente, que vai nascer, né? Então, esse dente de leite, ele tem que ser tratado e cuidado com muita importância, né? Ele vai ter um prazo de vida, né? Eu brinco assim, que os dentes de leite, ele tem um período de nascimento e um período de troca, onde ele vai cair, onde essa criança vai perder esse dente. Só que é muito importante para aquilo que a gente comentou anteriormente, que é para a troca ser tranquila, para que a criança não tenha cárie. Então, por isso que é tão importante. A gente escuta muito no consultório do porquê tratar o dente de leite. Nossa, mas vai cair, né? Por que eu vou tratar? Mas ele é um dente perfeito, ele tem todas as suas características e funções. Uma criança que perde o dente de leite antes do tempo, pode acarretar muitos problemas ortodônticos, né? Então, assim, ausência de espaço, dentes amontoados, né? Que a gente chama de apinhados. Então, tem que cuidar bem bonitinho desse dente de leite. O uso da chupeta da mamadeira realmente prejudica a dentição? Então, o uso dela, o que a gente sempre conversa e orienta os pais, o aleitamento materno, que a gente fala que é exclusivo até os 6 meses de vida da criança, é o melhor e é o ideal. Existem crianças que não conseguem, né? A mãe não consegue fazer esse aleitamento materno. E aí acaba indo para a mamadeira, né? O que eu sempre falo para as mães? O uso da mamadeira, se for controlado, não prejudica tanto a dentição. O que vai prejudicar muito é a chupeta, né? A chupeta, usando muito, né, a chupeta, acaba, assim, gerando problemas estéticos, né, no dente e, às vezes, alguns problemas faciais também. Só que, assim, a gente tem que pesar muito na balança. Questão do uso de chupeta e dedo, né? Entre chupeta e dedo, melhor a mãe ofertar a chupeta. Eu sempre brinco, chupeta é mais fácil de tirar do que o dedo, né? Num mundo ideal, nenhum deles, tanto a chupeta quanto o dedo, né? A mamadeira a gente acaba liberando, contanto que não seja, né, um uso contínuo, a mamadeira a gente libera, mas a chupeta, sim, prejudica várias coisinhas. Como lidar com o medo da criança no consultório? Vamos lá. Esse medo é frequente no consultório, a não ser que são aquelas crianças que já estão acostumadas a ir no dentista já tem uma rotina de ir no dentista. Mas aquela criança que não tem contato com o dentista, o primeiro contato tem que ser com calma, paciência, lúdico, eu tenho que ter uma humanização, certo? Uma calma, porque aquilo tudo é novo, faz muito barulho. Mexer na boca é um ambiente mais complicado, difícil, a pessoa não vai estar vendo ou a criança não está vendo o que eu estou fazendo. Então, o que eu sempre falo? No consultório, eu tenho que mostrar e falar tudo que eu vou fazer. E ser previsível. Olha, agora eu vou deitar você na cadeira. Agora eu vou pegar o espelho, que é para ver os seus dentes. Então, assim, tudo tem que ser muito bem comunicado à criança, para a criança não ter medo. E os pais têm um papel importante nessa parte de atendimento, né? Então, assim, o medo, ele existe. O medo, às vezes, a gente consegue burlar, né? Por assim dizer. A criança, quando é bem orientada, explicada, ela consegue ter menos medo na hora do atendimento. Essa daqui também é polêmica, hein? Já teve algum paciente que chegou chorando e saiu te abraçando? Já, Miguel, tem vários pacientes, principalmente criança que já vem com medo, né? Então, ela já chega com muito medo. E aí, a gente vai conquistando aos poucos, conversando, mostrando que é um ambiente legal, que é um ambiente lúdico, que ela vai se sentir confortável, que eu vou sempre no limite da criança, sempre onde a criança deixa, né? Vou com calma, com paciência, com amor. E, às vezes, no final, aquela criança que chegou chorando, com medo, às vezes sai abraçando, sai feliz. Então, já tive, sim, várias experiências assim também.
Eu já fui também uma dessas crianças que chegou com medo, mas Já? eu não tava chorando. Você não tava chorando? Eu tava com friozinho na barriga. É, dá muito medo, né? Eu acho que é por causa também do barulho, né? São barulhos novos, diferentes. Então, Medo de doer, né? Eu acho que o maior medo medo. de, tipo assim, arrancar, tipo, pra arrancar o dente. É, aí chega com medo, né? Mas aí é a hora que o profissional tem que passar confiança para a criança, né? Explicar. Ou então, como eu sempre faço, eu pergunto, né? Ah, tá. Quando, lógico, quando a criança tem já um entendimento, quando é maior, né? Aí eu pergunto, você tá com medo do quê, né? Explica pra tia, o que aconteceu antes, não tem? Ah, porque eu fui no dentista e ele puxou meu dente. Entendeu? Aí eu vou orientando e conversando com a criança. Mas a maioria das crianças, Miguel, tem o medo mesmo de ir com dente mole e achar que a gente vai simplesmente tirar o dente, porque o dente tá mole. Então eu tenho que conversar bastante com eles e falar que não é chegar lá e sair puxando, né? Então eu tenho que criar uma confiança. Então você tem que confiar em mim. E aí depois que você confia em mim, aí a gente parte pro tratamento mesmo, assim. Como o comportamento dos pais influencia na experiência da criança no consultório? Então, assim, os pais, eles influenciam bastante na hora do atendimento. Então, a criança que já chega com medo, né? Então, os pais, eles têm que transparecer que é um ambiente que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, que não precisa ter medo, né? Então, assim, eu sempre peço para os pais conversarem bastante com as crianças antes do atendimento. Para que a criança se sinta confortável em. Então, e os pais, eles são um aliado, né? Eles têm que ser um aliado comigo. Então, tudo aquilo que eu conversar, orientar, para eles estarem me ajudando, certo? Tanto na hora do atendimento, como antes, né? Às vezes no prontuário eu já pergunto o que a criança gosta de desenho, de personagem, qual brincadeira ele gosta, que cor ele gosta, quem é o melhor amigo, se tem animais de estimação em casa, se tem cachorro, se tem gato, qual é o nome, né? Se tem irmãos, se às vezes eu tenho pais que têm mais filhos, mas às vezes os pais levam uma criança por vez. Então eu tenho que perguntar tudo isso pra gente já criar aquele vínculo. Ah, o que gosta o que gosta da escola. Então tem todas essas perguntas que a gente acaba fazendo pra gente conseguir criar o vínculo. E os pais, às vezes, eu já até sei a resposta, porque eu já perguntei para os pais. Então, por isso que os pais é tão importante. Então, o que eu sempre falo? Às vezes eu pergunto tudo isso para os pais. E eu vou e repito essa pergunta para as crianças, mesmo já sabendo a resposta. Porque aí é uma hora que eu crio o vínculo com eles. Essa aqui é importante também. Em que momento uma criança deve ser avaliada por um ortodontista? Vamos lá, muito importante essa pergunta. Nos últimos anos, a gente tem o Júlio Laranja, tá? Que é o Julito. Ele é o mês, né? O julho, ele é o mês da conscientização para levar os pais, as crianças ao odontopediatra. Então, é o Júlio Laranja. Qual é a idade ideal? Em torno de 5 a 7 anos. Se seu filho nunca passou por um ortodontista, é o tempo ideal de levar, né? Tenho crianças que eu acompanho já há mais tempo, mas aquela criança que nunca passou por um ortodontista é legal, porque muitos problemas faciais e dentários, às vezes a gente consegue resolver tudo na primeira infância, quando a criança ainda né? Quando ainda é criança. Qual é o aparelho? Qual é a diferença entre o aparelho ortopédico funcional e o aparelho ortodôntico fixo? Vamos lá. O aparelho ortopédico, ele já vem da palavra, né, ossos. Então, o aparelho ortopédico, a gente vai mexer na parte óssea da criança, né? Então, é algum problema ósseo que essa criança tem. Então, a gente usa aparelhos, eles podem ser móveis, que é o que você usa, né? Você usa o aparelho móvel. E ele pode ser também colado, que a gente fala que é os fixos, certo? Então, cada criança, a gente faz o planejamento em cima
problema que vem na documentação, né, que é as radiografias, que Miguel também fez, pra gente pôr o aparelho. E aí a gente, né, a profissional, que sou eu, a gente estuda, avalia e vê o melhor aparelho para cada paciente, para cada caso, certo? Então, esse é aparelho ortopédico. Então, a gente faz nas crianças, a partir dos 5 anos, mais ou menos, a gente já consegue iniciar. Depende muito da maturidade, né? Eu falo que aparelho ortopédico é um conjunto de fatores. Então, eu tenho que ver se essa criança ela tem maturidade para usar o aparelho, a idade, qual é a idade dela, a idade dentária, se já está na hora de iniciar, porque também tem problemas faciais, ortodônticos, que demoram um pouco mais para a gente iniciar, porque são protocolos mais tardios, né? Então, a gente tem que saber em que momento a gente coloca na criança. Então, o ortopédico é mais isso, é trabalhar numa fase de criança, que é a fase que você também usa. O aparelho ortodôntico fixo, ele serve para alinhar os dentes. Então, é aquele do quadradinho, dos brackets que a gente coloca. Ah, Isso. pensei que usar esse. Mais pra frente já, a gente já tá começando a planejar no seu, né Miguel? Mas vai ser mais pra frente, né? Então, Ok. você tá usando ainda o ortopédico. A gente tá usando, né, o seu aparelhinho pra uma hora que você trocar mais os seus dentinhos, a gente iniciar essa parte. Mas vamos lá. Então, o aparelho fixo, ele pode ser do convencional, que é o metálicozinho. Tem os estéticos, né? A gente tem os autoligados também. Que não usa borrachinha, porque esses dois que eu te falei, a gente usa aquela borrachinha que troca a cor, sabe? Isso. E aí, a gente tem os autoligados, eles não usam a borrachinha colorida. Então, o paciente não usa aquela borrachinha. E hoje, né, a gente tem os alinhadores, que é as plaquinhas que a gente coloca e põe, tá? Então, assim, a gente tem uma gama de aparelhos bem grande, né, para trabalhar. E a gente consegue trabalhar desde a infância, né, da criança, até o adulto, né, com qualquer tipo desses aparelhos. O meu amigo, ele tem. Meu amigo, ele também usa aparelho, só que eu uso, tipo, meu, só que é na parte de baixo, Isso. móvel. Só que ele também, que ele usa um que é tipo um X, bem aqui, ó. No céu da boca. Então, ele usa o ortopédico, mas ele usa o ortopédico superior e inferior, tá? Então, ele usa em cima um aparelho ortopédico para uma função. E embaixo ele usa um móvel ortopédico para outra função. Tá? Ele também tem um móvel de cima igual o meu. Então, porque assim, o aparelho ortopédico, ele é uma sequência. Então, a gente tem os aparelhos que a gente inicia, aí, se a gente consegue já resolver o problema, a gente às vezes pode já cair no convencional, né? Ou nos autoligados, ou nos brackets convencionais, ou, dependendo do caso, em alguns pacientes a gente acaba nem usando mais esses convencionais. A gente, só na infância a gente já consegue resolver. Então, e assim, nem toda criança precisa usar aparelho também. Tem isso. E tem criança que precisa usar aparelho primeiro e rápido antes do tempo, tá? Então, assim, o seu amigo é um caso, você é outro caso. Igual, você não precisava usar aparelho que fosse colado ou grudado na boca ou embaixo, porque o seu problema, um pouquinho, que a gente já resolveu, era no de cima. Esse daqui também é importante. Eu vou perguntar agora. Tá bom. O uso precoce do aparelho pode evitar tratamentos mais complexos no futuro? Pode sim. A gente já observa que o uso do aparelho ortopédico na primeira infância, lá na criança, a gente já observa uma diminuição no tratamento dos dentes na troca. Então, assim, quando o paciente ele precisa do aparelho, a gente coloca, né, nessa criança para conseguir utilizar. E assim, a gente tem dentes ou problemas ósseos que a gente consegue resolver antes de precisar, às vezes, até de uma cirurgia. Porque tem casos, né, que a gente já consegue observar que o problema da criança, no futuro, vai ser cirúrgico.
E aí a gente consegue minimizar essa parte. Porque tratamento cirúrgico é mais complicado, né? Fazer cirurgia, lógico, em adulto, né? Em criança, então quando a criança chega e eu sei que ele é um futuro adulto que precisa de cirurgia, eu posso usar um aparelho para minimizar essa parte final. Então, por isso que às vezes a gente usa aparelho em crianças bem pequenininhas. Porque aí a gente tá tentando resolver o problema na criança, para o problema não chegar no adulto. Entendeu? Então a gente resolve na criança, porque aí quando ele se tornar adulto, ele não vai ter esse problema. Que aí é cirúrgico, é um pouco mais complexo. O que a gente observa sabe aquelas pessoas que chegam em você e falam assim: nossa, eu usei 10 anos aparelho, 15 anos aparelho. Não sei se você já ouviu. Então, tem adultos que usaram muitos anos. Muito provavelmente, são adultos que não teve o contato com a ortopedia, né? A ortodontia no início, quando é criança. Então, quando a gente usa criança, a gente diminui o tempo do aparelho fixo. Como ortodontista e odontopediatra podem trabalhar em conjunto? Vamos lá, ótima pergunta. O odontopediatra, ele é o primeiro local que os pais procuram para atendimento, certo? Então, quando uma criança que seja com dor, ou a mãe observa que os dentes estão tortos, é o primeiro momento, é onde a mãe encontra primeiro. Então, o odontopediatra é como se fosse a porta de entrada, é onde os pais vão levar primeiro. E aí, o odontopediatra, ele tem que saber orientar e ver que aquela criança está com um problema dentário, para poder encaminhar para o ortodontista. O que eu consegui e eu observei com os meus pacientes? Como eu fui odontopediatra primeiro, né? Eu sou odontopediatra primeiro, eu observei que os meus pacientes que vinham pequenos estavam crescendo e precisando de ortodontia. Precisava de pôr aparelho. Então, eu fui observando que essas crianças que já confiavam em mim, eles precisavam pôr aparelho. E aí, a mãe ficava com medo de encontrar outro profissional. Ou de eu indicar outro profissional e essa mãe não gostar, não ter tanta confiança. Então, foi aí que eu falei, não, agora é hora de fazer a ortodontia, porque os meus pacientes estão precisando usar aparelho. A gente, como odontopediatra, a gente pode colocar aparelho, sim, em criança. É uma das aulas e das matérias que a gente tem, a ortopedia em criança, né? Que é colocar aparelho em criança. Só que eu vi que os meus pacientes, eles precisavam de ortopedia, mas também precisavam de ortodontia fixa, que é o aparelho convencional. Então, o que eu pensei? Eu falei, não, então eu já vou fazer a especialização de ortodontia, porque eu já consigo atender tanto os meus pacientes que são pequenos, que precisam de aparelho, quanto os adolescentes, os adultos. Eu tenho adulto que eu faço parte de ortodontia. Sim, então assim, eu brinco que eu atendo desde criança até o adulto na parte ortodôntica, né? Mais a parte clínica, que é atendimento, cárie, restauração, extração, aí eu só atendo criança, não atendo adulto. Como tornar o atendimento infantil mais leve e acolhedor? Ótima pergunta. O que eu mais oriento para os pais é o quê? Conversar bem com a criança, explicar as sensações que ela poderá sentir lá, explicar que vai ser rápido, que vai ser tranquilo, que é um lugar legal, né? Que é um lugar onde a gente vai ter pessoas que vão ser gentis e acolhedoras com ela. Então, a gente explica essa parte, a gente pede para os pais já vir orientados, assim, ter ambiente lúdico, né? O que seria o lúdico? Ser um ambiente confortável, ser um ambiente que tenha brinquedos, ursos, para a criança se sinta confortável naquele ambiente, né? O atendimento, se possível, um jaleco colorido, né, Miguel? Acho que você nunca me viu de jaleco sem ser colorido, né? O que eu mais vejo que você é o do Capitão América. É porque, geralmente, quando o atendimento é para menino, eu já procuro um jaleco mais menino. E aí, quando os atendimentos é para as meninas, eu acabo colocando um jaleco mais coloridinho, que seja de princesa, alguma coisa assim, entendeu? Então, por isso que eu uso bastante quando você vai o do Capitão América, né? Então,
a gente tenta fazer esse ambiente, o jaleco. Eu sempre também pergunto se a criança tem medo de gorro, de máscara, né? Por quê? Eu tenho crianças, às vezes, que já passou por vários problemas em hospitais, sabe? Já ficou internado, já teve muita dor. Então, e às vezes a criança associa jalecos brancos, claros, com o hospital. Então aí já vem o medo. Então por isso que a gente tenta colocar um jaleco mais colorido, um jaleco que a criança sinta mais empatia de personagem, um personagem que é conhecido das crianças. Então por isso que eu coloco esses jalecos assim. Se bem que teve um estudo que falou que não teve influência, né, no jaleco colorido, nesse artigo, para o jaleco branco, vamos supor. Só que a gente vê no dia a dia clínico que faz diferença, sim. Que muitas mães já chegam até falando, ou pai, né? Chega até falando, nossa, que bom que você não tá com jaleco branco, porque meu filho tem medo do branco, entendeu? Então, a gente faz essa parte toda lúdica. No final do atendimento, a gente sempre traz uma recompensa, que eu brinco que é o brinde da recompensa, da gaveta, né? Então, a gente consegue dar... A gente também orienta muito sobre escovação, higienização. Nessa escovação e nessa higienização, a gente às vezes dá um kit também para a mãe poder escovar em casa, já, a criança. Então, assim, o atendimento odontopediátrico, ele leva de 45 minutos a 1 hora de consulta. Então, por isso que eu falei que é tão importante os pais irem com tempo e com paciência no atendimento, para conseguir ouvir. A gente tem muitas informações a serem passadas inicialmente, né? Então, às vezes a gente conversa bastante na primeira consulta. E eu ainda sou uma pessoa que fala bastante, né, Miguel? Que papel lúdico... Qual que tá aí? Se pudesse resumir seu trabalho em poucas palavras, qual seria? As palavras seriam amor, paciência, humanização, né? Porque a gente tem que ter todo o conforto pro paciente. E são essas palavras. Qual é o mito sobre o dente de leite ou aparelho que você mais ouve e gostaria de desmistificar de uma vez por todas? Vamos lá. Que dente de leite não tem raiz. Dente de leite tem raiz e é uma raiz grande. É porque quando cai, ele cai só a parte da coroinha ali, só a parte do dentinho da boca. Então, dente de leite tem raiz e raiz grande. E um bem polêmico é a questão do antibiótico trazer cárie. Tá? O antibiótico não traz cárie. É o açúcar que tem no antibiótico e aí a dificuldade da mãe de higienizar que acaba dando cárie. E para fechar com chave de ouro, qual é o melhor lado de trabalhar com os pequenos? O melhor lado é o lado da... A criança, ela é verdadeira. Então, ela expressa o seu sentimento de verdade. Se ela tá com medo, se ela tá feliz, se ela tá contente. Então, assim, o melhor lado de atender crianças é a verdade que elas transmitem, o amor verdadeiro que elas têm pela gente e o quanto elas me fazem feliz no atendimento. É muito gratificante fazer atendimento em crianças. Agora, para distrair um pouco, vamos ao momento das charadas. Eu Aqui, sou bem ó. ruim em charada. Pegar... Esse daqui é das charadas, né? Aqui. Pode escolher um envelope, aí você pergunta pra mim, eu pergunto pra você. Tá. Foi. Em qual cidade está a presidência dos dentes? Não sei. É o presidente prudente. E você sabia que a mãe da tia veio de Presidente Prudente, nasceu em Presidente Prudente? Pois é. Existe a cidade? Existe, chama Presidente Prudente. A tia tem família lá nessa cidade. O que é o que é? É feito para andar e não anda. É feito para andar e não anda?
A rua. Ai, Passa mais uma aí. Esse aqui. Mais uma? Aí, vamos fazer mais uma. Tá, calma. Pode fazer então, faz a pergunta pra mim, mais uma. Não, primeiras damas. Ah, muito bem, Miguel. Obrigada. O que é? Se divide, mas nunca fica menor. Não sei. O sorriso. Ah! Legal, né? O que o dente pai for para dente mãe sobre o dente filho? É a cárie do pai. Ah, não! Oh, meu Deus! Que piada boa! Tá. Agora chegou o momento do bate rápido, onde eu vou fazer a pergunta. E doutora, você responde rápido. Tá preparada? Peraí. Agora eu tô. Um sonho. Um sonho é ter o meu consultório. Sua comida preferida. Minha comida preferida, lasanha. Sua cor preferida. Roxo. Um medo. Ai, ficar doente. Filme ou série preferida. Eu gosto muito de Modern Family. Qual é o seu ator ou atriz preferida? Nossa. Não sei, Miguel. Essa daí me pegou. O que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer eu gosto de estar com a minha família. Qual esporte que a senhora mais gosta? Eu gosto de praticar ciclismo, bike. Qual tipo de música que você mais gosta? Eu gosto de músicas internacionais. Sim, eu gosto de músicas pop internacional. Uma palavra para definir você. Uma palavra para me definir: persistência. E foi isso, gente. E quem quiser seguir a doutora nas redes sociais, passa o arroba aí, tá? Meu arroba é @doutora Isabelle Americano. E qual o telefone e endereço do seu atendimento para as pessoas ir lá fazer consulta? Tá. A gente fica localizado ali na Castelo Branco, na Avenida Castelo Branco, na Várzea Grande, né? Os atendimentos lá. O consultório é da doutora Ana Zardini, né? Então pode procurar também doutora Ana Zardini no Instagram, que a gente vai estar lá também. E o telefone para contato é o 65999956168. E para marcar sua participação aqui no podcast, convido você, a doutora Isabelle, a tirar um envelope. E nesse envelope contém uma frase ou palavra de motivação, inspiração para você levar para sua vida, hein? Tá bom, Miguel. E também gostaria que você escrevesse uma frase que conhece ou usa na sua vida de motivação para deixar para um próximo convidado. Ok. Aqui. Calma, deixa eu pegar. Uhum. Esse aqui é o que tem, o que está sem. Tá, esse daqui vai ser que você vai deixar. Ok. Aqui, ó, caneta. Uhum. Caneta, mas antes pegar os outros aqui, ó. Tá. Esse é o meu, né? Uhum. Calma, é surpresa. Olha, eu já Na vi. sua casa. Na minha casa. Mas se você quiser, você pode mostrar pro público agora. Você vai ser a primeira pessoa. Olha! Vai ser a Então única. por isso que eu tenho que abrir aqui. Você é a única pessoa que vai poder, hein? Olha que linda frase do Miguel, ó. Vê aí pra gente. Se você pode sonhar, pode realizar. Frase linda, Miguel. Eu vou escrever a minha também para o próximo convidado. Né? Organizar aqui um pouquinho, né? Uhum. Deixa aqui organizadinho. Aqui, ó, Miguel. Muito bem. Tá. Obrigado. E esse foi o nosso podcast com a doutora Isabelle Americano. Gostaria de agradecer a senhora por ter participado e tirado as dúvidas sobre os tratamentos. Desejar muito sucesso na vida da doutora e dar um tchau pra galera. Muito obrigada, Miguel. Tchau, tchau, gente. Falou, gente.